Ok. Muito bem. Então, o texto hoje é em Lucas 8, 40 a 56. É um finalzinho de um texto e o começo de um outro, né? Mas qual é o contexto aqui? O contexto é Jesus está em casa. Jesus, ele morou uma época em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidadezinha. Hoje não tem mais essa cidade, só tem ruínas, né? Um pouco das ruínas de Cafarnaum. Foi descoberto lá a sinagoga, a casa de Pedro. Hoje lá há uma estrutura elevada lá, a igreja católica, né? Tem uma construção elevada, onde embaixo era a sinagoga, a sinagoga mais antiga. E Cafarnaum fica bem na beira do mar da Galileia. Era uma vila de pescadores ali. Se calcula entre 300 a 1000 pessoas vivendo lá naquela época. E Jesus morou um tempo em Cafarnaum. Esse texto que nós vamos ler, ele está dentro de alguns acontecimentos que aconteceram lá, algumas ocorrências lá em Cafarnaum. Ele tinha, por exemplo, ido para o outro lado do lago, a terra dos Gadarenos, né? Lá ele expulsou lá o demônio de legião, né? Aquele rapaz que tinha uma legião de demônios. Ele volta, então, atravessa o lago de novo e volta para Cafarnaum. Quando ele chega em casa, as pessoas sabem que ele está em casa, e aí há vários acontecimentos que ocorrem ali. Este aqui é um deles, né? Olha só, já começa o texto tratando disso. Ao regressar Jesus, então ele volta da outra margem do mar da Galileia, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando ele aqui, né? Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos de idade, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Então, quando você vai ler um texto bíblico, a primeira leitura que você faz é uma leitura de contato. É uma leitura só para você dar uma passada e poder checar, se familiarizar um pouco com o texto. Eu sempre costumo fazer o seguinte: quando eu leio um texto, eu anoto numa folha ao lado os personagens que aparecem no texto. Quais são as pessoas que estão ali? Eu anoto também alguns verbos que estão no texto que chamam a atenção. Depois eu faço uma segunda leitura, e nessa segunda leitura eu pego o contexto ali do que está acontecendo, né? Eu foco mais agora no acontecimento que envolve aqueles personagens. Então a gente percebe aqui já de cara que Jesus ele tinha regressado de um lugar, e esse lugar é o outro lado do mar da Galileia. Quando ele chega, ele encontra o quê? Uma multidão. Então, quase que a vila inteira deveria estar ali já a receber Jesus, né? Jesus era famoso, onde ele ia sempre tinha um grupo de pessoas curiosas, né? Por vários motivos, mas principalmente curiosos. E receberam ele ali com bastante alegria, com festejo, né? Sabe quando chega alguém importante que está sendo esperado, todo mundo bate palma? Eu imagino aquela cena do barco chegando e as pessoas batendo palma, alegres, falando, ô mestre Rabi e tal, cumprimentando ele, saudando ele ali, né? Então, muita gente. Dentro desse cenário em que muitas pessoas estão ali, uma multidão, quem que chega que o texto destaca? Eis que veio um homem chamado Jairo. Então nós temos um personagem aqui interessante, importante. Ele é citado pelo nome, pelo seu nome no texto, né? Ele é uma pessoa de destaque ali na cidade de Cafarnaum. Ele é o chefe da sinagoga, o equivalente aos pastores, né? A um pastor, por exemplo, de uma determinada religião, seja como for. Então ele é uma pessoa que tem a fama, né? Então o Jairo ele é uma pessoa de destaque. Também dá para a gente saber até a seita dele, né, no judaísmo. Se ele era chefe da sinagoga, então ele era fariseu. Por quê? Porque os fariseus formavam a seita
dos homens de bem que cuidavam da sinagoga. Okay? Em Jerusalém não havia sinagoga. Jerusalém tinha o templo. E os levitas e os sacerdotes, eles eram, no geral, da seita dos saduceus. Ok? E a seita dos fariseus eram homens do povo, geralmente não eram sacerdotes, nem eram levitas, eles eram de outras tribos, né? Ali, provavelmente Judá, Benjamim, que eram as tribos remanescentes, algum outro de outra tribo ali. E essa seita surgiu na Babilônia, na época em que Israel estava cativo lá por Nabucodonosor. Eles não podiam adorar a Deus, então eles criaram um sistema de casa de oração, sinagoga, e eles se reuniram. A sinagoga ela aparece na história do povo hebreu, do povo judeu, exatamente no exílio deles na Babilônia, ok? 300 e pouco antes de Cristo, 400 e pouco ali beirando antes de Cristo. Então, já os saduceus, eles eram bem liberais. Os saduceus não acreditavam em espírito, não acreditavam em vida após a morte. Os fariseus acreditavam em espírito e em vida após a morte. Então era bem antagônica aí, né? Uns eram mais rigorosos, os fariseus, e os saduceus eram mais políticos, mais liberais. Por que eu estou falando isso? Para contextualizar bem. Nós temos aqui Jairo, que é chefe da sinagoga. Então ele é um homem rigoroso na lei. Ele pertence ao pessoal mais firme, mais rigoroso, que são os fariseus. Os fariseus, eles são, assim como os saduceus, eles são inimigos de Cristo. Eles não gostavam nem de João Batista, e logo depois que João morreu, aí aparece Jesus e eles começam a acusar Jesus de ser pior do que João Batista. E se tornaram grandes perseguidores de Jesus. E Jairo faz parte desse grupo, desta seita, não é, que tem animosidade contra Jesus, não gosta de Jesus. E aí o chefe da sinagoga, ele tem uma filha morta, aliás, quase morrendo, né? Aí uma filha que já estava ali quase a morrer, né? E, voltando aqui, isso. E esse chefe da sinagoga, ele vem, passa no meio da multidão. Então vamos se imaginar lá, vamos imaginar que nós somos parte daquela multidão. A cidade é pequena, só tem uma sinagoga, todos nós conhecemos a sinagoga e frequentamos a sinagoga, e nós conhecemos quem é o chefe da sinagoga. É o religioso fariseu Jairo. No geral, são homens de mais idade, são homens de uma boa procedência familiar e religiosa, e também são pessoas que, no geral, ascenderam na vida também financeira, tem uma certa posição, né? E ele faz parte da seita lá, como eu já disse, dos fariseus. E o que nós estamos vendo agora? Jairo vem vindo. No primeiro momento, muito provavelmente, eu e você pensaríamos, vai dar briga, vai dar problema. Mas para nossa surpresa, o que acontece? Jairo fica de joelhos, um homem de idade, de joelhos diante de um jovem, de uns 30 e poucos anos ali. E esta cena, ela é muito chocante. Você ver o chefe da sinagoga, o homem religioso da aldeia, vindo ao encontro de Jesus e se prostra de joelho diante dele, não é? Então, Jairo faz isso, agora a gente vai saber o motivo. Ele começa a suplicar, a implorar que Jesus fosse até a casa dele, porque ele tinha uma filha única, de 12 anos, uma adolescente, uma pré-adolescente ali, saindo da pré-adolescência, né? E ela estava com enfermidade, levando ela à morte praticamente, quase morrendo, né? E aí, Jesus então ele toma a decisão de ir. E o que acontece com todos nós, que somos a multidão, que vimos aquilo? Nós também vamos, né? Então tem pessoas ali com todo tipo de interesse. Pessoa com fé, pessoa sem fé, pessoa querendo ver o que vai acontecer. E onde vai passando ali nas ruelas, mais pessoas vão chegando. E a multidão, então, vai se somando, vai ficando maior, não é?
E as ruas são pequenas, apertadas ali. Eu estive lá nas ruínas ah, dessa cidade, né, de Cafarnaum, e as ruas são becos, né, bem. Lembra que não passava carro, algumas são becos assim. Então as pessoas se espremiam mesmo ali, né? E aí, no versículo 43, então, diz que certa mulher que havia 12 anos, ela tinha um fluxo de sangue, um corrimento, né? Uma hemorragia, e ninguém tinha curado ela. Ela gastou tudo que ela tinha, provavelmente quando ela faleceu, quando o marido faleceu, deixou para ela algum legado, e por causa da saúde ela gastou tudo com o médico, né? Tudo que ela tinha. Acho que tem alguém com o som aberto aqui, quem pode Que desligar não o é som? sangrinho, né? Deixa me Pode ser ver. sangrinho também. Mas você fala cormento, Alguém está com o som aberto aí. Não, porque você está acostumado com isso. Opa, vamos lá. Tem um som vazando aí. Desligou? Muito bem. É Paulo, Alex. Paulo e Dida. Ah, ok. Oi, Paulo. Oi. Desligou aí. Obrigado. Que vaza às vezes o som. Então vamos voltar aqui o contexto. Onde eu estava? Vamos voltar. Bom, então essa conta a história agora de uma mulher com 12 anos sofrendo de uma doença hemorrágica grave, debilitou ela bastante, gastou toda a fortuna que tinha, o dinheiro que tinha, e contudo não melhorou, não é? Agora, esse resumo que é feito aqui por Lucas, você precisa entender que na narrativa ele só está antecipando, ok? Ele só antecipa esse relato para que o leitor, ele escreveu a carta para Teófilo, né? Tivesse noção antes, ok? Mas de fato, o que está acontecendo? A multidão está indo para a casa de Jairo, está todo mundo ali junto, todo mundo apertado. E aí, quando chega num determinado ponto, o texto diz que esta mulher ela veio por trás da orla de Jesus, da veste, e tocou nele. E no momento que ela toca em Jesus, na veste dele, a hemorragia estanca. Não é? Então você está vendo como que eu estou lendo o texto? Quando eu leio um texto, eu leio sempre fazendo essa prática, para me familiarizar. Eu sei que vocês talvez já conheçam esse texto, porque ele é muito comum, né? Muito conhecido, mas eu creio que tem alguns detalhes que vai nos surpreender aqui nesse texto, pela maneira como a gente percebe, tá? Então é muito importante você investir um tempo na leitura fazendo esse tipo de narrativa para você mesmo, ok? Então, no versículo 45 diz lá: então Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro e seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e o senhor pergunta: quem tocou? É uma pergunta um pouco boba, né, para ser feita ali, sem sentido. Porque o contexto é exatamente esse, está todo mundo empurrando ali um ao outro, se tocando, né? Desde quando Jesus chegou e até a casa de Jairo. Mas esse toque foi um toque que fez algo ser perceptível, né, a Jesus, percebido por ele. E Jesus então pergunta: alguém me tocou? Bom, os apóstolos de prontidão disseram: bom, vai ser difícil, porque tem muita gente te tocando. Está sendo apertado aqui, não é? Só que Jesus não deu atenção aqui a essa fala, e no versículo 46 ele insistiu. Não é? Em outro texto vai dizer que ele ficou olhando, parado, olhando, observando. E ele insistiu: alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder. Agora Jesus revela algo interessante. Esse toque é um toque que extraiu de Jesus, tirou de Jesus poder, não é? Quando fala tirar poder, não é tirou o poder dele, é que ele sentiu que algo aconteceu de forma sobrenatural, não física, que envolveu o poder dele. Então Jesus aqui, ele não estava
curando. Jesus aqui não estava proferindo nada para curar ninguém, ele estava apenas se dirigindo para a casa de Jairo, e foi o toque da mulher que atraiu o poder de Jesus curativo para ela. Interessante isso aqui, ok? Muito interessante. Então, no versículo 46 diz lá: contudo, então Jesus insiste, saiu o poder. 47, vendo a mulher que não podia ocultar-se, então, em algum momento, a mulher que tocou sabia que o que Jesus estava perguntando, quem tocou, era para ela, a carapuça serviu. Houve uma conexão ali entre Jesus e esta mulher pela ocorrência, não é? E aí, ela sabendo que ela não podia ficar mais oculta, ela aproximou-se, mas olha o estado dela. Como que ela estava? Né? Trêmula. Ela estava com medo, não é? O texto diz isso. Trêmula. E prostrando-se, ela também se ajoelha diante dele, e aí ela declara, né, à vista de todo o povo, para todos verem ali a causa porque ele havia tocado e como ela havia sido curada. Então é nesse ponto aqui que a gente precisa parar e entender o que está acontecendo. Lembra? Jesus chega na beira da praia, tem uma multidão lá, nós fazemos parte dessa multidão. Jairo, que é o chefe da sinagoga, todos nós conhecemos Jairo, sabemos quem ele é, que ele é fariseu, que ele é o responsável pela sinagoga, uma pessoa importante. Ele se aproxima, as pessoas abrem caminho para ele e ele se ajoelha diante de Jesus. Isso choca a multidão. Oh, o que está acontecendo? E aí Jairo então faz o pedido que é para Jesus ir na casa dele, porque a filha dele está quase morrendo. Jesus vai. E todo mundo vai. E as pessoas das casas vão saindo e a multidão vai engrossando nas vielas ali de Cafarnaum, rumo à casa de Jairo. Só que o que acontece num determinado ponto dessa caminhada? Jesus para e diz: alguém me tocou, pera lá. Os discípulos falam: não, mas como? Está todo mundo te tocando. Não, alguém me tocou porque de mim saiu o poder. E Jesus dá aquele tempo fúnebre, né? Aquele silêncio, quem foi, todo mundo ali. E a mulher, que sabia o que tinha acontecido com ela, havia sentido, não podendo mais se esconder, mas com muito medo, tremendo de medo, né? Ali, ela chega perto, se ajoelha e aí sim, ela começa a contar a história dela. Qual é a história dela? Eu sou viúva, faz 12 anos que eu tenho uma enfermidade, que é um fluxo de sangue, uma hemorragia. Eu gastei tudo. E ela está contando a história dela. Todo mundo parado, ouvindo, e ela agora falando para todas as pessoas ali ouvirem a história dela até o ponto da cura. Versículo 48 diz então: então lhes disse, e aí Jesus fala para a mulher, né? Filha, embora ela seja muito mais velha que ele, provavelmente, né? A tua fé te salvou. E aí Jesus atribui salvação aqui, tem que ser entendida no contexto como a cura física dela, ok? É isso que ela foi buscar. Ela não estava buscando ali salvação do ponto de vista espiritual. Ela estava ali, ela mesma narra isso, buscando uma salvação para a vida física dela, cura, não é? E ela então consegue isso e Jesus fala para ela: a tua fé te salvou. Atribui isso à fé dela. E aí nós vamos ver o que Jesus quis dizer com isso. Vá em paz. Então Jesus ainda estava falando. Para onde é mesmo que nós estávamos indo? Para a casa de Jairo. E por quê? Porque a filha dele estava à morte. Jesus ainda estava falando com a mulher, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta. Acabou. Morreu. E aí, essa pessoa acrescenta, dizendo de uma forma irônica: não incomodes mais o mestre. Esta fala não é uma fala de respeito, tá? É uma fala de ironia. Não incomode mais o mestre.
Nós já vamos ver que o próprio texto vai revelar isso para nós. Embora no original fique claro, né, mas aqui. Então, no versículo 50, Jesus, ouvindo isto, lhe disse. Em outro texto vai dizer, não atendendo a tais palavras, né, ele disse para Jairo agora, Jairo, não tenha medo, não temas, crê somente. Creia. Em outras palavras, tenha fé. E ela será salva. Então Jesus fala isso para Jairo, embora a notícia já veio de que a menina já estava morta. 51. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Então o show acabou. Jesus para com aquele cortejo, né? Aquele monte de pessoas, ficam lá fora, e na casa só entram essas 6 pessoas, Jesus, mais 3 e os pais, né? E o pai e a mãe da menina. E o que eles encontram lá dentro? Qual é o cenário? 52. E todos choravam e pranteavam. Um velório, já estava sendo velado o corpo da menina, né? As pessoas estavam pranteando a morte. E aí ele chega nesse cenário, então imagine aí, 3 discípulos, Jesus, o pai e a mãe, entram na casa, na sala, tá todo mundo chorando, porque a menina morreu. E aí vem Jesus no meio de uma situação dessa, e ele diz, não chorem, ela não está morta, está dormindo. Uau! Você já imaginou se você estivesse no velório de alguém querido, e entrasse uma pessoa nesse velório e dissesse, por que vocês estão chorando? Não chore, ele só está dormindo. Quer ver? Bom, isso talvez fosse tomado como uma afronta, um desrespeito, não é? Então, é por isso que no versículo 53 é revelador para nós aí a atitude das pessoas, né? E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Então, como que alguém pode sair de um choro amargo, triste, para sorrisos de deboche? Há 2 possibilidades envolvidas aqui, mas que se fundem depois. A primeira possibilidade é que esse já era um grupo que não gostava de Jesus mesmo. Os amigos de Jairo, as pessoas mais próximas a ele, além dos familiares, eram pessoas que eram muito próximas ao farisaísmo, não é? Eram pessoas do meio dele ali, do convívio dele. E já deu para perceber que quando disseram não incomoda o mestre, aí era olha aí, tá vendo? Olha o que você foi fazer. Não é? Por que você foi fazer isso? Morreu, já está aí, não dá mais. Então, quando Jesus fala, ela só está dormindo, as pessoas sorriem por deboche, porque é Jesus quem está falando isso, e eles são contra a pessoa de Jesus, eles são inimigos de Jesus, e também por causa da própria situação de Jesus falar isso num contexto em que a criança já estava morta, não é? As 2 coisas aqui cabem muito bem. No versículo 54, entretanto, ele tomando-a pela mão, ele foi até o quarto, em outro texto, outro evangelho vai dizer isso, sobe até o quarto, né, e diz para ela em alta voz, Talita cumi, ou seja, menina, levanta-te, não é? Fala para ela ficar em pé. E imediatamente, no versículo 25, voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhe advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Outra coisa interessante aqui, não é? A primeira coisa que é impressionante e impactante é o fato de Jesus ser o Senhor da vida e da morte, né? Jesus aqui fala para a menina ficar de pé e o espírito dela obedece e volta ao corpo dela, volta ao espírito, e ela se levanta e come. E aí os pais, vendo uma ressurreição ali, né, da sua filha, eles ficam maravilhados. E aí Jesus então faz o contrário do que talvez todo pregador de hoje aí gostaria, né? Jesus, em vez de dizer, pode dizer para todo mundo, né? Não.
Jesus ele diz: olha, não fale nada do que aconteceu para ninguém. Nós vamos ver também por que Jesus disse isso. Então, essa leitura, nós fizemos uma leitura já vendo alguns detalhes, chamando a atenção para nos familiarizar, para você estar dentro aí do que esse texto coloca. Agora nós vamos voltar e nós vamos bater um papo a respeito de alguns quesitos que aparecem aqui, tá bom? Então eu vou mudar a... Opa! Só um minuto. Aqui. Ok. Vamos lá. O que será que estava envolvido para que Jairo tomasse aquela decisão de se expor de tal forma? O que estava pegando lá? É óbvio, todo mundo aí sabe porque a gente leu, mas é bom repetir, né? O que foi que levou Jairo a fazer aquilo que ele fez, aquela exposição toda? E a resposta é a doença da sua filha, o estado que a filha dele se encontrava. Todos nós que somos pais aqui, se estivéssemos numa mesma situação, faríamos o mesmo, ok? Então, o que levou Jairo até Jesus foi o estado da doença, o estado físico que a filha dele se encontrava. Foi isso que fez Jairo chegar a Jesus. Agora, para que Jairo chegasse até Jesus por conta desse motivo, o que foi que Jairo colocou em risco? O que foi que ele pôs sobre ameaça? Ele era chefe da sinagoga. Será que ele poderia ali estar arriscando a sua posição religiosa na comunidade? Por se achegar a Jesus daquela forma? Haja vista que ele era fariseu, sabendo que os fariseus eram contrários a Jesus, eles tinham raiva, tinham animosidade contra Jesus. Ele colocou em risco seus relacionamentos com os amigos mais próximos. Será que ele colocou em risco talvez até a sua própria relação familiar com a esposa? E a exposição de um homem de idade, de um homem com tamanha responsabilidade, se ajoelhar aos pés de um jovem, extremamente incomum na época dele. Talvez o contrário fosse o normal. Percebe que Jairo está se expondo de uma forma perigosa, mas o que leva ele a fazer isso justifica. O que nós seríamos capazes de fazer com um filho à morte, doente? Então, Jairo é motivado e ele se torna uma pessoa destemida e vai até Jesus porque ele sabia que Jesus tinha a fama de ser um curador, de ser um homem que realizou várias curas e milagres, inclusive lá mesmo, em Cafarnaum. Ele deve ter ouvido, talvez até visto, e ele foi então buscar socorro àquela pessoa que ele já tinha essas informações, não é? De cura. E ele vai com súplica, ele vai de joelhos, ele vai de uma maneira constrangedora para Jesus, de uma maneira humilhante, não é? Um homem de idade se ajoelhar e suplicar é algo muito forte naquela cultura, muito. Seria hoje, mas naquela cultura muito mais, não é? Então ele está totalmente entregue, ele está se expondo muito, mas não podemos esquecer o motivo. Qual é o motivo? Sua filha, a doença dela, ok? E ele está intermediando isso. Então, Jesus atende o chamado e vai. No meio do caminho tem uma segunda personagem aí que entra, que é uma senhora doente, quase à morte, e que pensava consigo mesmo, e provavelmente ela devia estar aguardando Jesus ali voltar mesmo, né? E na mente dela, o pensamento recorrente é: eu tenho certeza que se eu conseguir tocar
nas vestes dele, tocar, escondida, eu não quero chamar atenção, eu vou ficar curada. Eu vou ficar curada. E ela repetia isso como um mantra, não é? E aí quando Jesus chega, a multidão está lá e você imagina o esforço que essa mulher debilitada, porque hemorragia, 12 anos, né? A força física dela está minguada. O esforço que ela fez para poder conseguir tocar na veste de Jesus. E isso deflaga de Jesus, então, aquele poder, libera aquele poder que ela sente no seu corpo estar restaurada, curada. E qual é a reação que ela tem? Ela pula de alegria? Ela grita, aleluia, estou curada. Não. Pelo contrário, o texto revela que o estado físico e emocional dela é que ela estava com tanto medo que ela estava tremendo, trêmula. E ela não queria aparecer. Jesus precisou insistir, ficar um tempo em silêncio, observando, embora ele soubesse sem dúvida quem era, para que ela pudesse se manifestar. E aí, quando ela se manifesta, ela começa a contar toda a história da vida dela. E quem é que está ali aflito, ouvindo a história? E o tempo passando e o relógio batendo tic-tac. Quem é que está ali desesperado? O que será que está passando na cabeça de Jairo? O que será que ele está imaginando agora? Meu, que isso? Olha o que eu fiz, eu me expus. Eu vim até aqui, eu implorei. Eu tive uma atitude humilhante. E agora ele para ouvir essa viúva, essa mulher, naquela cultura, ser mulher e viúva, não era uma pessoa que tinha o conceito de cuidado, de zelo, que até mesmo hoje nós teríamos, né? Não era naquela cultura. E ele era o chefe da sinagoga. E Jesus para ouvir aquela mulher. Você imagina, a cena seria você chegar no hospital com seu filho, sua filha, no estado de quase morte, e você pede atendimento e nada, e quando você vai lá dentro e olha, os médicos estão tomando o cafezinho. Né? Como é que você se sentiria? Né? Jesus está desviando a atenção da coisa mais importante aqui, aos olhos dele, de Jairo. E aí Jesus vira para Jairo e diz para ele, não tenha medo, creia. Creia somente. E para a mulher, Jesus disse, filha, a tua fé te salvou. Então, a gente pode fazer aqui a seguinte pergunta, e aí nós vamos parar para conversar um pouco. O que é que a mulher tinha que Jairo não tinha? Ou, o que é que Jairo tinha que a mulher não tinha? Alguém pode falar? Vamos à primeira, né? A mesma resposta serve para as duas, tá? O que é que Jairo tinha que a mulher não tinha? O que é que a mulher tinha que Jairo não tinha? Alguém gostaria aí de responder? Sérgio, abre o seu som. Eu enxergo assim, Alex, que existe duas fés diferentes ali. Uhum. Uma, como o Jairo, ele tem que levar Jesus até a sua casa, que ele talvez não acreditasse que se Jesus dissesse, vai, a tua filha está curada, ele talvez não acreditasse. Mas a mulher disse, olha, se eu tocar na veste dele, eu vou ficar curada. Perfeito. Tá? Então, duas fés diferentes. Isso. Duas fés diferentes. Mas a dela era mais intensa. Né? A dele ele tinha, por ser, né, da sinagoga, por ter dinheiro, ele deve ter recorrido a Jesus por último. Sem dúvida. Né? Eu e ela, né, e ela não. Ela já tinha feito tudo, mas assim mesmo foi lá e disse, olha, é só chegar ali, dizer que vou ficar boa, tocar nele e vou ficar. Uhum. Então, eu enxergo assim muito maior, a fé muito maior
É como tu disse, o que será? O coração dele saltitava quando Jesus parou, esperou aquela paciência, ouvindo ela, né? E ainda chega um dando a notícia que está morto, só que morreu. São dois, são dois desdobramentos relacionados à mesma coisa, a fé. A Ok? fé. Exatamente. Mas são duas coisas um pouco diferentes aí, sem Um pouco dúvida alguma. diferente. Mas, Uma tem maior que a outra, tem maior que a outra. exatamente. Então, mas o que Jairo tinha que a mulher não tinha? Alguém? Renata? Ele tinha o título, ele tinha a posição, o poder, então ele chegou com maior facilidade a ela, enquanto a mulher teve que se arrastar em silêncio para chegar até Jesus. Olha só, eu não tinha observado isso com a clareza que você observou, não é? Jairo era um privilegiado, ele teve um acesso a Jesus rapidamente pela posição que Sim. ele teve, né? E Jesus Ele não atendeu. precisou, ele se destacou na multidão. Ele chegou com facilidade a Jesus porque os caminhos se abrem para quem tem É verdade. o cargo, o poder, o título, enquanto verdade. ela teve que se rastejar para chegar a Jesus e tocar nas vestes dele. É verdade. No entanto, você vê que a atitude de Jesus foi de privilegiar essa mulher, né? Ele Porque deu os humilhados serão exaltados, né? exatamente isso, né? Exatamente. E quando ela tocou, será que Jesus sabia quem era? Ele tinha Com poder para certeza. isso? Com certeza. Com certeza. Sem dúvida ele sabia, mas ele queria que ela se manifestasse, que ela demonstrasse a fé dela. Porque, como tu falou, ela não demonstrou, por mais que ela creu que ele curou, Aham. pelo simples fato dela tocar, ela, na humildade dela, ela não quis expor, porque, pelo que eu entendo, naquela época, o problema que ela tinha era um problema que afastava ela das pessoas, como os leprosos. Claro. Né? Então, ela era uma pessoa que não era benquista. Então, Sim. ela se manifestar no meio daquela multidão corria o risco dela ser rejeitada pelos outros. Há todo esse problema, sem dúvida alguma. Então vamos lá. O que Jairo, obrigado, viu, Renata? O que Jairo teve que ter para ele poder colocar em risco tantas coisas para se achegar até Jesus? Coragem. Perfeito. Essa é a palavra, coragem. A palavra coragem vem de coração, não é? A coragem é uma palavra que está associada àquilo que alguém faz por conta de coisas ou atitudes que não são justificáveis do ponto de vista racional até. A pessoa precisa fazer, ela faz. Então a coragem é algo que é uma resposta ao que vem do coração, né? Alex, ali junto com toda aquela coragem também entrou o amor do próprio centurião lá. Do Jairo, né? Do Jairo, do chefe da sinagoga. Sim, pela Entrou o filha. amor, ele também foi movido pelo amor, porque ele jogou tudo, né, pro ar. Sim, é exatamente isso. O amor pela filha fez com que ele tivesse a coragem de fazer tudo aquilo, inclusive de se humilhar diante de Jesus, não é? Então, desespero também. Sim, o desespero também da coragem. O desespero levou a coragem e o amor que ele tinha. Isso mesmo. Então, veja bem, ele tem uma situação problemática, uma situação de desespero, uma situação extremamente difícil, não é? Que o impele a não querer saber de mais nada a não ser qualquer coisa que possa solucionar aquele problema, resolver aquele problema. E se essa solução é Jesus, ele vai atrás, não importa. O que ele quer é que a filha seja curada. Isso é o que motiva a ter coragem. Alex. Oi. Luiz Cunha. Oi, Luiz. Então, essa história me faz lembrar, Alex, rapidinho, fazer um paralelo com a história de Naamã, né? Porque ele não queria entrar na água. Se ele fosse pedido, insistido para ele, não entraria. Né? Mesmo na situação que ele estava.
há apenas um pequeno nuance, mas o que motivou Naamã a fazer a viagem para ir até lá falar com Eliseu era a doença. A doença era o problema, e esse problema era algo que alguém falou alguma coisa, então eu vou até Eliseu, eu vou até lá, eu pago o preço, né? Mesmo eu não crendo muito, mesmo eu não tendo tanta fé, mesmo eu estando desconfiado, o que eu tenho a perder? Eu vou. Então, Jairo, ele foi procurar Jesus porque ele tinha um problema pessoal. Não, o problema pessoal era a filha dele morrendo. Ele não foi procurar Jesus porque ele cria necessariamente em Jesus. E por que a gente pode falar isso? Porque o que Jesus disse para Jairo? Para Jairo ter o quê? O que estava faltando em Jairo? Crer. Exatamente. Então, o que a mulher tinha que Jairo não tinha? A mulher cria. Exatamente. Ela tinha fé, ela acreditava. Mas o que ela não tinha? Lembra do estado dela, emocional? Como é que ela estava quando Jesus parou? Coragem. Ela não tinha coragem, né? Coragem. Então, nós vemos aqui duas pessoas com duas situações semelhantes, os dois estão relacionados à doença, à morte física, um é pessoal, o outro é da filha, mas um vai com coragem, ele está disposto a tudo, ele arrisca tudo para poder solucionar o seu problema. A mulher também vai arriscar, mas com a diferença. A mulher não tem coragem, ela tem medo. Ela está tremendo e com medo. No texto de outro evangelho, vai dizer essas duas coisas, com medo e trêmula. Né? Ela não quis se revelar. Ela estava também envergonhada, ela estava tímida. Mas Jesus não apontou. Jesus deu o tempo necessário para que ela tomasse o quê? Tomasse coragem. Para poder contar a sua história. Se ajoelhou aos pés de Jesus. Então o que Jairo tinha que a mulher não tinha? Coragem. O que a mulher tinha que Jairo não tinha? Fé. Porque Jesus disse para a mulher, a tua fé te salvou. Mas Jesus não disse isso para Jairo. Jesus disse para Jairo, você precisa crer. Você precisa ter fé. Não é? Falou para ele também, não ter medo, né? Isso, Não temas? Eu peguei o texto de Lucas, mas no texto de Marcos não vai ter essa colocação de não temas, vai ter a colocação de creia somente. Lá vai dizer creia somente. Mas é óbvio que quando nós temos coragem, isso não quer dizer que anula totalmente o medo, né? Não quer dizer. Quando você faz algo por necessidade, porque você precisa fazer, não quer dizer que você perdeu o medo. Você ainda continua tendo medo, né? Você vai lá, aparece uma cobra cascavel lá perto do berço. Você vai lá para pegar, mas você tem coragem, mas você vai com cuidado, com medo, você vai com receio também. Então cabe Jesus dizer ali. Mas o importante é que Jesus acrescenta para Jairo que ele precisa crer. Creia, não é? Tenha fé. Então, vamos voltar um pouco na mulher agora. Por que será que Jesus disse para ela, a tua fé te salvou? Quais são as dicas que o texto dá sobre esta mulher para nós? O que ela fez antes de chegar até Jesus? Qual era o que ela pensava? Quais são as dicas que você pode ver no texto ali? Jesus não precisava nem ver ela, porque o simples fato dela tocar ele já seria salva. Então ela acreditou que ele não precisava virar para ela, e como o Jairo precisava levar ele até a casa, o simples fato dela tocar, ela já acreditava no poder dele e que aquilo daria cura para ela. Aí tem uma chave bem interessante, né? Ela já acreditava. Como é que a gente percebe isso no texto? Antes dela chegar até Jesus, né? Lembra? O que ela pensava recorrentemente consigo mesmo? Se eu apenas conseguir tocar. Ela não falou assim, pedir para ele me curar. Ela não estava pensando em parar ele para que ele falasse alguma coisa. Na mente dela, o que ela estava consciente e crendo, e isso levou ela a fazer o quê?
a agir, né? Ela agiu de conformidade com o que ela pensava. É como a gente, por exemplo, olhar para o tempo limpo e dizer assim, Senhor, hoje eu sei que vai chover porque eu orei ao Senhor. Então, você sai com guarda-chuva, com galocha, com capa de chuva, e todo mundo olha para você e fala, você é louco, né? Mas você, que orou pedindo aquilo, deveria agir de acordo com aquilo que você demanda a sua fé. O que nós estamos vendo aqui de contexto desta mulher é que, primeiro, ela se conscientizou, ela afirmou e reafirmou em si mesma de que Jesus tinha o poder para curá-la. Segundo, ela tinha nas suas condições e nas suas limitações a consciência de que se ela só apenas tocasse, ela mesma então determinou na consciência, na mente dela, como que ela seria curada. Olha que interessante. Jesus não disse, vem aqui e toque nas minhas vestes. Ela que pensou isso. Está entendendo o ponto aqui? A maneira como Jesus iria curá-la foi ela mesma que pensou como seria. E aí o que ela fez então? Ela pagou o preço. Ela tomou a decisão de fazer aquilo que ela pensava. Ela não esperou, ela não ficou inerte. Ela se moveu na direção. Foi difícil, mas ela estava determinada. E quando ela tocou, triscou na veste, aconteceu aquilo que ela esperava que acontecesse. O que isso significa para nós, para você? Vamos ver outras pessoas que não falaram ainda. O que isso pode representar? Oi, Rubens. Dá para se dizer que talvez ela tenha uma fé parecida com a do centurião. Ok. Que disse para Jesus, só ordene que será curado. Meu servo será curado. Então dá para se dizer que ela tinha uma fé comparável à do centurião. E mais fé que os apóstolos, que não conseguiram curar sendo ordenados por Jesus, né? Ela só não tinha coragem. Faltava isso nela, né? A fé dela pode ser comparada, mas ela tem um quesito aí a menos, né? Era sim. A coragem, mas é fato. Quem Ô, mais Alex, gostaria? Oi. Se a gente lembrar de Levítico capítulo 15, onde se fala lá sobre a mulher ou o homem que tem fluxo de sangue, né? No caso da mulher, ela teria que ficar separada. Isso. Da sociedade. Ela não poderia estar se expondo do jeito que ela estava ali. Não. Então ela foi uma mulher de muita coragem, porque ela enfrentou essa possibilidade aí de alguém descobrir e não sei o que fariam com ela ali, até no caso de fazer o linchamento dela ali, né? Porque ela estava impura ali, era a lei. Então, ela chegou, e por isso que ela ficou, talvez, trêmula. Isso. Porque ela estava ainda sobre esse efeito, e se descobrir que eu estou impura aqui no meio, o pessoal, porque aquele que tocasse nela também ficaria impuro. Aí Muito tinha que bem, sacrificar. muito bem colocado. Tinha que sacrificar alguma coisa para poder se livrar desse pecado aí, dessa impureza. Então, ela foi uma mulher de muita coragem, porque ela se expôs realmente. Ela não teve falta nenhuma de coragem, mas foi muita coragem dela. Porque ela, apesar, talvez ela já estava fraca pela falta, pelo corrimento que ela tinha, o sangue escorrendo o tempo todo, a pessoa fica fraca. Então, ela estava trêmula, já ajudada também por esse detalhe aí, né? Sim, é provável. Agora, depende do ângulo, né, Odaí? Eu entendo o ângulo que você colocou. Então, este ponto, ela teve que vencer por conta do problema que ela tinha. Esse aspecto, ela poderia ter camuflado isso, né, naquele momento e tal. Mas o ponto é que a maneira como ela se aproxima e o resultado que o texto fala sobre não a conduta apenas de antes, mas depois que ela é curada, evidencia que apesar dela ter vencido este quesito, outros ela não venceu. Ela estava na moita, ela estava escondida, ela estava
com medo. Era necessário ela ficar escondida. Isso. Ninguém podia saber mesmo. Isso. Alex. Oi. Então, algo interessante também, que ela não se preocupou em tocar em Jesus, mas a fé dela era tanta que ela só de tocar na orla de Jesus, ela sabia que ela poderia ser curada, né? Às vezes a pessoa precisa de uma fé palpável, né? Que precisa tocar em algo para acontecer, né? Exatamente. Boa colocação. Jairo precisou ir lá e conversar e pegar Jesus e levar para casa dele. Ela não precisou de nada disso, né? Uhum. Ela simplesmente tocou na veste. Ela tinha fé e ela sabia que é fé, né? Sim. Alex. Oi, pode falar. Eu não vejo por uma falta de coragem dela, pelo contrário, eu vejo que ela teve muito mais coragem do que Jairo. Porque, se tu for parar para pensar, na época, ela era uma pessoa excluída. Sim, ela tinha que ter muita coragem para entrar no meio daquela multidão e tentar chegar a Jesus, do que o Jairo, que era o chefe da sinagoga, que simplesmente, se ele estalasse os dedos, se abria o caminho na frente dele e ele ia na direção. Sim. Então, eu não vejo como ela não teve coragem, ela faltava coragem. Eu julgo como se ela tivesse muito mais coragem do que Jairo, porque ela se expôs de uma maneira que, teoricamente, na época, pelo que se sabe, ela não teria nem que ter saído de dentro da caverna, digamos assim. Uhum. Então eu não vejo uma falta de coragem dela ali, eu vejo talvez uma falta de acesso, com certeza, mas eu não vejo falta de coragem. Até porque eu também concordo. Eu concordo. Chegasse dele, né? Eu concordaria. Eu concordaria. Tá, mas eu concordaria em 100% com vocês. Eu usei o verbo no passado. Eu concordo com 30%, tá? Por quê? Vamos ler o mesmo texto no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Eu vou ler aqui para vocês, capítulo 5. Versículo 31 em diante. Olha só o que o texto de Marcos diz. 5:31. Responderam-lhe então seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, mas côncia do que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe a verdade. Então veja bem, tanto o texto de Lucas como o texto de Marcos, de uma forma mais clara, deixa claro, eu não posso mudar o texto, que ela estava, aqui usa a palavra quase que fazendo uma redundância, né? Embora tenha uma pequena diferença. Diz lá, ela estava atemorizada e tremendo. E quando Jesus falou quem me tocou, ela não se revelou. Esses indícios, e o que o texto está dizendo, revela que essa mulher, embora tenha vencido aquele obstáculo da hemorragia e de ir até lá, isso não tirou dela o medo de se revelar. Mas aí eu vejo diferente, Alex, nessa questão, que o medo nem sempre é a falta de coragem. É aquela coisa assim, eu tenho medo, mas eu vou com medo mesmo, porque eu sei que a coisa vai funcionar. Exato. Sabe? Ela teve a coragem de ir até lá, mas pela condição dela, ela estava com medo, não era nem de Jesus, ela estava com medo da multidão, porque se ela se revelasse, eles não deixariam ela chegar até Jesus. É esse o ponto. Então, ela chegaria, se eu tiver, vou na cara e na coragem, vou lá, eu vou chegar nele porque minha fé vai me curar. Então mas se eu chegar lá no meio de todo mundo, não, só um pouquinho, não é digna, sabe? Vamos reformular. Ela teve coragem para ir até Jesus. Ela diz que se apresenta. Oi? Viu, Alex? Ela diz que se apresenta porque sabia que não podia ocultar-se. Isso. E motivada pelo quê? O texto é claro. Porque Jesus a fez se revelar. Jesus primeiro perguntou, depois esperou, perguntou de novo, e aí ela, côncia do que aconteceu com ela, não tinha mais para onde se esconder, né? Aí ela decide se revelar. Eu não estou dizendo... Oi. Eu acho que a chave disso aí, Alex, desculpa,
A chave disso aí está no desespero. Ela era uma pessoa desesperada. Já ela via que aquilo ali era a última oportunidade dela. Não é nem questão de ter coragem. Ela sabia assim, é minha última oportunidade, é agora ou nunca. Então ela teve que fazer isso, né? Mas vamos reformular aqui. Eu não estou de forma alguma dizendo que de todo ela não tinha coragem para fazer o que fez. Mas ela não teve coragem para se revelar. Ela não teve coragem para enfrentar a multidão publicamente. Jesus teve que provocar isso nela. Jesus teve que instigar ela a ela falar e se revelar e dizer o que havia acontecido. Jairo já chega dizendo o que está acontecendo. Ele já diz isso para todo mundo claramente, de joelhos, todo mundo vê. A mulher não, a mulher ela age. Ela chega sorrateiramente. Escondida. A mulher chega sorrateiramente. É esse o ponto. Ela entende o contexto aqui? Jairo está destemido e fala abertamente, ela não. Bota a cara a tapa. Uhum. Alex, eu acredito que Jesus instigou ela a se revelar, porque aí seria o milagre completo. Porque o que adiantaria, de repente, ela receber a cura e ficar ali quietinha? As pessoas não iam saber que... As pessoas que viam ela, que conheciam, sabiam que ela era imunda, impura, ela não ia poder voltar para casa, para a família, poder ter o contato. Então, a questão de Jesus chegar e instigar ela a se revelar também, dar voz a ela, é para dizer assim, não, teu milagre está completo. Tanto a parte física... com a parte social, porque aí ela podia, curada, voltar para o convívio, não sei se ela já tinha, né, família, enfim, recuperar a vida social também dessa mulher. Alex, Oi. É o seguinte, a gente tem que pensar também que essa mulher, ela conhecia Jesus como sendo alguém que fazia milagres, curava. Ela não conhecia Jesus se ele tinha o mesmo pensamento dos outros judeus. Ok. Será que ele, ao saber que eu tenho esse fluxo de sangue, é por causa do fluxo, e eu estou aqui contaminada, poderia estar contaminando todo mundo aqui, que agora vai ser revelado? Então, o caso dela é bem complicado nesse aspecto. E é esse o ponto. É exatamente esse. É inquestionável, Odair, o fato dela ter tido coragem para, com a situação que ela estava, se aproximar de Jesus. Isso é fato. Mas ela não tinha coragem para se revelar, quer seja por motivo de vergonha, quer seja porque ela poderia ser apedrejada ou condenada segundo a lei por ser impura. Não importa. O fato é que fica evidente que ela fez isso às escondidas, que ela estava com medo de se revelar, que ela não queria se revelar. Mas Até Jesus nós, né? fez. Ok? Até nós. Alex. Não, deixa o Odair só Alex, confirmando até o... Até nós, se nós, qualquer um de nós estivéssemos lá nessa situação, se nós homens fôssemos mulheres aqui, estivéssemos nessa situação, qual seria a nossa atitude, né? Sem dúvida. Ela é como nós. Ela é como nós. Né? Fale, Reinaldo. Reforçando ali o que você está colocando, né? Se não desse certo, ela ia embora e ninguém ficava sabendo. Agora o Jairo colocou tudo a perder. Pronto. Ela não colocou nada a perder. É uma maneira de ver. Entendeu? De uma certa forma. Só se alguém descobrisse ela. Então, nesse sentido, o Jairo teve coragem, ela não. Ela poderia não dar certo, tocou na orla, não fui curado, por mais que tivesse fé, vou embora, ninguém ficou sabendo de nada. O Jairo colocou tudo a perder. Se não desse certo, todo mundo ia saber o que ele fez. Ele se prostrou e como que ele ia lidar com a vida dele dali para frente. Exatamente. Ela não teve coragem de fazer isso. Não. Os dois, num primeiro momento, os dois agiram sob motivação de desespero, de doença, de querer o bem-estar. Um da vida da filha, outro dela. E tiveram a coragem... Não, vou falar. Tá ok. E tiveram coragem de ir até Jesus. Esse não é o ponto. O ponto é que Jairo, como você colocou, se revela desde já. A mulher, ela não vai romper essa barreira se Jesus não fizer ela romper. Entendeu o ponto? Ok.
Rodrigo, ia falar alguma coisa? Sou Alex, boa noite. Oi, aí vai para você depois. Eu vejo... Posso continuar? Pode. Rodrigo, depois a Sandra. Eu entendo que, assim, nessa ocasião, Jesus, claro que ele usa todas as situações para ensinar e para mostrar. Nem Jairo estava totalmente sem fé e nem a mulher estava totalmente sem coragem. Mas ele usou essa oportunidade para mostrar que Jairo precisava de mais fé e crer, e a mulher precisava de coragem, de falar que tinha fé em Jesus. Uhum. Eu vejo assim, nenhum não tinha nada dos dois. Jairo precisa ser trabalhado a fé, crer em Jesus. Perfeito. E a mulher precisava ser a coragem de falar, né? Que ela cria em Jesus, que ela tinha fé. Exatamente isso. Sandra? Eu acho que os dois se arriscaram. Sim. Ele se arriscou pela vida profissional. Sim. E ela se arriscou pela dignidade dela. Então, eu acho que os dois se arriscaram, entendeu? Então, acho que a fé dela foi fantástica e também a fé dele, que por mais que ele coisa, mas veja bem, para ele chamar, ele não tinha outra opção. Então, eu achei, ele arriscou a vida profissional dele. Ele arriscou. Sim, claro. E ela arriscou a dignidade dela. Então, foi isso que eu digo. Os dois se arriscaram. Sem dúvida. O que nós precisamos pontuar nessa história é o que Jesus está querendo chamar a atenção, mais do que os detalhes. O que Jesus está querendo ensinar quando ele diz isso, que ele disse para a mulher e para Jairo? Foi ele quem disse. Ele disse para a mulher, a tua fé te salvou. Então nós precisamos entender que Jesus notou nessa mulher uma característica que foi fenomenal. Ou seja, ela foi curada porque ela tinha fé para isso. Então, o que acontece é que, quais são as evidências que o texto nos dá para dizer que essa mulher tinha fé a esse ponto, de tirar poder de Jesus para ser curada? Por que Jesus, quando afirma isso, disse a tua fé te salvou? Então, o texto diz para nós que essa mulher estava convicta de que Jesus teria todo o poder, toda a condição de curá-la, sem que precisasse isso ser feito de forma aberta, pública. E ela determinou na mente dela que se ela tocasse na veste, isto já seria o bastante para que ela fosse curada. E como que aconteceu? Exatamente da maneira como ela havia pensado. E o que ela faz? Primeiro ela pensa, ela crê e ela age de acordo com o que ela crê. E agindo dessa forma, então sai poder de Jesus. Mas qual é a lição que Jesus vai chamar para a vida dela depois da cura? Porque ela enfrentou tudo isso, teve coragem e tal, mas com o contexto do anonimato, de não aparecer. E Jesus não se contenta com isso. Jesus percebe que saiu o poder e ele não fica na dele. E ele não pensa assim, eu sei que ela está impura, eu não vou expor ela, quem sabe não e tal. Não, Jesus para o que ele está fazendo, pergunta, espera, pergunta de novo, até que ela tome a iniciativa de vir, se ajoelhar e contar toda a história. E qual era o estado dela? Trêmula e com medo. Do que ela estava com medo? De Jesus? Da cura? Não, estava com medo da multidão, estava com medo da reação do povo, como o Odair colocou. Mas ela estava com medo nesse aspecto. Não é? A coragem dela foi de ir até lá, desde que ela não fosse descoberta. Não é? Então o medo dela era esse. Então Jesus a fez superar o medo. Era isso que estava faltando a essa mulher. Agora, a Jairo não. Jairo de cara, não está nem aí. Ele já se prostra de joelho, todo mundo vê a cena, ele já declara o que ele quer, ele já fala abertamente o que ele quer. Mas é Jesus quem diz para ele que ele precisava crer. Jesus não disse isso para a mulher. Para a mulher, Jesus disse, a tua fé te salvou. Mas para Jairo, ele disse, você precisa crer. Então, o que ele precisava, se Jesus disse que ele precisava? Crer, ter fé. Então, eu só posso entender que o que Jesus queria ali era, de alguma forma, fortalecer, trazer à tona algo que estava ainda imperfeito na vida de Jairo, que era exatamente crer, a fé em Jesus. E ele ia ainda passar por uma prova de fogo, porque ainda teria que caminhar dali de onde ele estava até a casa dele, sabendo que a filha estava morta. Já pensou?
Não é? É assim. E qual foi a reação dele? Ficou maravilhado, ficou assim extasiado quando viu aquilo acontecer, né? Ele não falou assim, eu sabia, né? Eu já sabia. Não. Oi, Alex. Sim. Porque uma coisa é ele crer que Jesus poderia curar a filha dele. Outra coisa é crer que ele ia ressuscitar. É bem diferente, né? São duas coisas aí distintas, né? Exatamente. Ele não pediu para ressuscitar, né? Bem lembrado, ele pediu para curar. Agora o negócio é outro, né? Ressuscitar um morto é muito pior, a coisa muito mais grave, né? Então, vamos ser sinceros aqui, só um minutinho, Marcos. Quem de nós aqui, se hoje falecesse aí um parente seu, próximo de você aí, você iria crer que ele vai ressuscitar? Olha, é algo aqui surreal. Não é algo que acontece na humanidade assim, ainda mais naquela época. Não estamos falando de morte clínica, estamos falando de que o médico está ali te assistindo e pode fazer um boca a boca ali, uma massagem cardíaca e ressuscitar. A coisa aqui é muito, muito grave, ok? Marcos. Ô, Alex, só um comentário rápido assim, em relação até a viúva, né? É que além de tudo isso aí, né, que foi dito assim, que eu, no meu ver, é isso mesmo, mas você vê que ela teve uma determinação, né? Se eu apenas tocar na veste dele, se eu só tocar, eu vou ficar salvo, eu vou ficar curado, só tocar. Então, ela foi talvez pensando até nesse ponto, ó, se eu conseguir só tocar, eu vou ficar curada. Foi o que realmente aconteceu, né? Depois de tudo que disseram, né? A gente viu que realmente, né? Ali foi onde aquele momento, assim, talvez de glória para ela, né? A ponto de falar assim, nossa, só tocou, só relou a mão assim, já na mesma hora, já, né? Me faz lembrar o que Jesus disse para os discípulos quando ele estava entrando em Jerusalém e saindo de Betânia. Ele passou um tempo em Jerusalém, na última semana dele, foi para Betânia, tomou café na casa provavelmente de Maria e Marta, né? E aí, quando ele volta, eles passam por uma figueira e Jesus vai procurar fruto e amaldiçoa a figueira e ela seca na hora, né? Depois, numa conversa, Jesus fala para os discípulos, olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, não só direis essa figueira que seque, mas direis a esse monte, lança-te no mar. Provavelmente, a fé dessa mulher era de um grão de mostarda, porque ela só queria tocar na veste. Não é? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Foi uma fé monumental. Tirou a doença dela. Mas era só tocar, não era uma exposição que ela estava buscando. Então, nós vamos a uma aplicação para nós hoje. Ok? Por que esse texto, alguns dos motivos que esse texto está aí dessa forma. Não é que quer seja para a mulher, quer seja para Jairo, duas características são importantes na vida de um cristão quando ele está vivendo em contato com Jesus. A fé dele é demonstrada de uma maneira que pode ser exposta, que deve ser exposta. Então, todos nós aqui devemos ter enfrentado situações em algum momento da nossa vida em que nós nos sentimos acuados por sermos cristãos. Por alguma situação, algum contexto que tenha que ser levantado, em que a sua crença, a sua fé foi colocada em xeque. Todos nós corremos o risco de ser como Jairo ou como essa mulher. Não é? Abraão, com medo da sua própria vida, disse que a esposa dele era irmã. Né? Se acovardou. Abraão. Elias fugiu achando que ele, além de estar sozinho, a rainha e o rei lá seriam suficientes para matá-lo. Não é? Todos nós ficamos, de alguma forma, receoso, angustiado, às vezes com medo, temeroso. Agora, o ponto é, duas características de maturidade de um cristão, a fé dele eleva a ele enfrentar multidões, a proclamar, a falar, a se expor. E, ao mesmo tempo, essa crença, essa fé em Jesus Cristo é forte o bastante para compensar e balancear esses dois conceitos. Fé anda com coragem. Coragem anda com fé. Há várias situações em nossas vidas que a nossa fé vai ser provada. Que ela vai ser
confrontada. E ela vai ser provada e confrontada, geralmente em demonstrações de coragem, por conta exatamente da situação, seja ela qual for. Então não tem como a fé de uma pessoa não ser uma fé operante, que leve ela a fazer, a se expor. Assim como também se expor por algo que você não crê, é perigoso. Então, aqui nós vemos o equilíbrio, tanto na vida da mulher como na vida de Jairo. A mulher, ela é evidente, a fé na vida dela, porque ela não só cria, mas agiu de acordo. Não é isso que nós devemos fazer? Não, e ela, a Sr. Alex, ela nunca ia imaginar, naquela multidão toda, que Jesus ia ter tempo para ela. Uhum. Foi por isso que ela foi, não só de se tocar nele, só não tocar já está bom. Uhum. Porque ela nunca imaginou que ele ia ter tempo para ela. Nunca. Sim. Aí ela não tocar, ele tocou, e onde que ele falou com ela, para ela ali foi deslumbrante. Então, a fé dela foi fantástica, dessa mulher, fantástica. Olha, irmãos, nós estamos passando por alguns momentos em que alguns irmãos nossos estão desempregados, sem recursos, literalmente, né? Sem dinheiro para pagar aluguel. Eu conheço alguns e a gente tem se mobilizado para ajudar, não é? Agora, esse contexto que nós estamos passando, que não é apenas psicológico, mas também físico e chega ao espiritual, também pode ser encarado como uma prova de fé para muitas pessoas, não é? Será que, mesmo estando nas circunstâncias que nós estamos, que algumas famílias estão, será que não vai ser provada a nossa coragem, mesmo face a todas essas adversidades? Será que a nossa fé, ela pode ser interrompida pela multidão? Será que ela pode ser interrompida pela revelação de algumas coisas que podem parecer em nós, que em nós pode parecer aos outros ser algo ridículo, motivo de deboche? Não é? Então, nós estamos, na prática, o tempo todo colocando em xeque a nossa fé e a nossa coragem em demonstrar a nossa fé. Então, quando Jesus diz que a tua fé te salvou, nós precisamos avaliar como é que está a nossa crença naquilo que Jesus fala de nós. Jesus não disse que todas as coisas básicas nos seriam supridas no Sermão do Monte? Mas quantas vezes nós ficamos extremamente ansiosos pelas coisas? E se nós parássemos para olhar as coisas que nós temos, na verdade, muitos de nós até temos mais do que até precisamos. Não é? A nossa percepção do que nós precisamos, das coisas que nos fazem ser pessoas dignas, né, de respeito ou não, são coisas que do ponto de vista nosso é muito relativo, mas do ponto de vista de Deus não, é absoluto. Se ele disse, ele é fiel e justo a si mesmo, não é? Então, muitos de nós não temos muita certeza, eu lamento, não temos. Às vezes você tem um parente que está com uma doença terminal, um câncer, né? E nós oramos, mas muitos de nós oramos de uma forma que a gente fala, eu vou orar, mas não. Então, nós falamos disso no estudo passado, né? Como é que a gente vai agir dessa forma? Ah, curou, então está curado mesmo. Deus também pode não curar? Não pode? Como é que a nossa fé pode ser algo assim, se nós também podemos receber um não de Deus? Como fica? A nossa fé não pode estar baseada no não de Deus, né? A gente tem que ter fé que seja feita a vontade dele, né? Ótimo. Então significa que, apesar dessa mulher ter conseguido a cura, neste momento, ela não está viva hoje para contar para nós o relato. Quem está contando é a Bíblia. Ou seja, ela morreu, não é? De qualquer outra enfermidade, eu não sei do que. Não sei nem se morreu em Cristo. Mas o ponto aqui é, a fé, ela é operante, ela é uma determinação da confiança em Cristo, independente se aquilo que eu estou buscando vai ser atendido da forma que eu quero. Nós temos duas histórias aqui que aconteceu. Aconteceu a cura dela e aconteceu a ressurreição da filha de Jairo. Glória a Deus por isso.
não é? Mas a fé, ela excede essas circunstâncias, excede o aspecto de Deus conceder o que a gente está buscando. E isso me leva a crer algo que não está no texto. Alex. Aqui, oi, pode falar. Esse negócio da fé, se acontecer, ele é Deus, se não acontecer, continua sendo Deus. Uhum. Eu acredito que pelo contexto, pelo que se lê, para a mulher do fluxo de sangue, se ela fosse curada, ele era Deus. Se ela não fosse curada, ela ia continuar crendo que era Deus. E já no caso de Jairo, eu vejo assim, se ele não cura a filha, se ele cura minha filha, ele é Deus. Se ele não cura minha filha, ele é um charlatão. Que foi o que aconteceu. Seria mais um porém para ele colocar, já que ele era o chefe da sinagoga da parte dos judeus, já é possível, né? Para colocar um porém de dizer não, é um charlatão, ele está enganando o povo. Então, é aquele negócio, a gente imagina que, né? Não temos como confirmar que seria assim, até porque faz muito tempo, mas imaginamos que... Então, veja, estamos chegando agora a um entendimento maior, não é? Que era onde a gente queria chegar. O fato de Jesus ter dito para essa mulher, filha, tua fé te salvou, nós temos que entender o contexto, tá? Em que isso aconteceu para ela, como foi. Porque a fé que salva, no sentido mais amplo, não depende da circunstância da cura. Então, essa mulher, ela apenas estava começando uma jornada de salvação por conta desse evento em Jesus Cristo. O ponto é, nós agora vivemos num contexto sobre conhecimento de Jesus com uma fé muito mais madura, que não necessariamente mais depende de conseguir aquilo que a minha fé é objeto, mas da confiança naquele que pode dar ou não. Então, independente da frase aqui, a tua fé te salvou, se nós entendermos ela no contexto, a mulher ainda vai continuar no processo de aperfeiçoamento e de maturidade da fé dela. Assim como Jairo também vai continuar num processo de aperfeiçoamento da coragem, da fé que ele precisava ter e da coragem para a mulher. Sempre há esse processo de maturidade, até o ponto de que se um de nós dissermos que já deu, já está tudo bem, então não entendeu. Não entendeu o processo. O processo é para a vida toda. O processo de maturidade... E não acaba, né? Não acaba. Não acaba. Cada dia uma aprovação. Perfeito. Tá, mas por que... Não sei se você ainda vai chegar lá, mas eu estou curiosa aqui. Uhum. E por que ele pediu para que não contassem para ninguém? Isso. Para não expor a... Vou chegar aí agora nessa última parte, mas alguém ia falar alguma coisa também. Está relacionado a algo antes do que a Márcia falou? Alex, então, isso está envolvendo a questão de vida ou morte, né? Isso. E nossa visão de morte é diferente. Isso. Nós morremos, né? E vivemos em Cristo. E também a gente vê os nossos irmãos partindo e falando assim, valeu a pena, porque eles vão viver com Cristo. Isso. Né? Então nós ficamos tristes aqui pela morte física, mas eles não morreram espiritualmente. Isso. Né? Então a nossa fé estão hoje, curados. A nossa fé hoje, ela já é mais aperfeiçoada do que o daquela mulher, porque nós temos um elemento que ela não tinha, que é o conhecimento das Escrituras, do Novo Testamento, da palavra de Cristo. Ela ali estava num momento em que Jesus ainda não é nem conhecido como Filho de Deus, ainda é um processo ali, ok? Então se espera muito mais de nós, no sentido de nossa fé, até mesmo do que daquela mulher, por conta do que nós temos de conhecimento da palavra de Deus hoje, da palavra de Cristo hoje. Muito mais, não é? É como Paulo diz lá, não quereis muito de vós ser mestres, sabendo que serão passivos de mau rigor. Por quê? Porque se exige mais. Então, se nós temos hoje o acesso à palavra de Cristo, ao conhecimento da pessoa de Cristo, de uma forma tão cristalina por meio do Evangelho, da palavra dele, como deve ser então a nossa fé? Como deve ser os nossos atos de coragem por essa fé devem ser motivados pelo quê? Não é? Entende? Alex,
Diga. Uma coisa também que eu aprendo nesse texto que a gente está conversando agora é que talvez a mulher foi exposta por tudo isso, mas a história dela fez aumentar a fé do homem também, né? Então, no caso, o testemunho dela ajudou a aumentar a fé dela. Aí eu vejo a importância de nós testemunharmos também. Quando Deus faz alguma coisa na nossa vida, nós expormos outras pessoas, porque vai mexer na fé das outras pessoas também. É esse o ponto. Muito prático. Alex. Oi. Alex, queria dar uma chegadinha lá em Jairo, porque Jesus manda ele crer somente, certo? Isso. Quando ele chega lá na casa dele, a sua filha está morta. Mas ele não contesta o mestre. E até ali ele creu que o Senhor poderia ressuscitar sua filha. Eu entendo que ele está aprendendo. O que Jesus está dizendo para ele, creia somente, é porque Jesus vai ensinar a ele que ele, Jesus, é Senhor da vida e da morte. Todos nós sabemos que vamos morrer um dia. Não é? Aquela morte era uma morte precoce. Então Jesus está ensinando tanto a mulher viúva quanto também a Jairo a se aprimorar nas duas coisas, na fé e na coragem. Os dois precisam. Confiar. Exatamente. Confiar. Exatamente. Não é que ela atingiu a fé perfeita. Não, a fé perfeita é aquela que se renova, é aquela que está sempre se renovando. Ok? Poderia dar uma palavrinha, Alex? Sim, Maurício. Você falou uma palavra importante, processo. Isso. E a maneira como Jairo chegou diferente de Nicodemos, a gente vê que Nicodemos também tinha que entrar nesse processo. Eu gosto quando a palavra diz que nós somos transformados de glória em glória, né? Ou cada dia a gente vai viver esse período da transformação. Exatamente. Muito, muito bem lembrado. Obrigado. É um processo. Alex. Essa é a palavra, né? Os dois estão passando por um processo ali. Oi, Reinaldo. Esse alerta que está ficando do processo, ele é importante, porque a gente lembra ali, por exemplo, João Batista, né? No começo, não sou digno de desatar as sandálias, né? Depois ele manda uns discípulos perguntando, é ele mesmo? Né? E Isso. João Batista. Claro, também. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Claro. E os apóstolos? Quem que estava aqui com Jesus? Pedro, Tiago e João. Quem são os três que Jesus leva lá para a transfiguração? Quem são os três que estão lá no Getsemane? Quem foi que, quando Jesus foi crucificado, deu linha, negou Jesus? É um processo contínuo de transformação. O ponto que eu queria chegar, para a gente fechar, e aí eu vou falar sobre aquela última parte também, Márcia, mas o ponto principal disso tudo é que a nossa fé, meus irmãos, embora tenha sido já dada uma vez por todas, não significa que ela não carece de manutenção contínua. O tempo todo nós precisamos estar atentos, estar espertos, não apenas pelo ataque dos inimigos, às vezes até pela própria provação que provém do Senhor. Deus às vezes permite certas coisas porque Ele está testando nossa fé nele, como fez com Abraão, não é? Com Jó e assim por diante. Muitas vezes os ataques são do inimigo e nossa fé ela vai ser testada mediante a nossa coragem, e isso é um processo. E nós precisamos cuidar muito bem de nossa fé. Quais são as coisas que você faz todo dia para que a manutenção da sua fé te mantenha em Cristo? Para que essa coragem necessária em muitas áreas da vida cristã seja evidente. Uma das dicas que a mulher ensina para nós é pensar antes, determinar antes. Então, você tem alguém que gostaria de evangelizar, mas há muito tempo só pensa e não faz porque tem vergonha, acha que ela nunca vai conseguir e tal. Que tal começar a orar, a pensar, a observar, a ser ousado, a ter coragem, não é? De fazer algo fundamentado no desejo de, por exemplo, pregar para alguém, não é? Ou uma situação que você está passando por ela. Será que essa situação ela é passageira ou ela é uma situação há de tempo, que vai durar por toda a vida? No geral,
As situações que nós passamos na vida de dificuldade são passageiras, mas muitas pessoas ficam nisso anos na vida. Tem pessoas que vivem um luto eterno. Tem pessoas que param numa situação de sofrimento e sofrem tanto o impacto daquilo que isso transforma essa pessoa numa pessoa amarga, numa pessoa triste, mesmo sendo ela cristã. E por que isso acontece? Porque nós não fazemos devidamente, ou com o apoio de pessoas e assim por diante, a manutenção de nossa fé, de nossa coragem. Esse é o ponto aqui, ok? Somos estimulados por Jesus a sermos como esses dois e tratarmos de cuidar dessas áreas de nossa vida, muito importantes. Agora, no final, Jesus pede para eles não dizerem nada a ninguém. Então, eu vou com a maioria dos estudiosos da Bíblia, porque Jesus fez isso em outros textos também. O maior foco da vida de Jesus era pregar o Evangelho, a palavra de Deus. As próprias curas que ele fazia, os milagres, tinham como objetivo exatamente confirmar a palavra dele. Ok? E era por procedimento profético que ele fez isso, como ele disse para João Batista. Agora, Jesus também não é bobo. Você imagina o impacto que isso teria se Jesus fosse o seu autopromotor e abrisse para que todas as pessoas ali soubessem que ele, inclusive, ressuscita pessoas. No dia seguinte, os cemitérios estariam todos escavados e as pessoas carregando os restos mortais dos seus entes queridos para Jesus tocar, né? Para Jesus curar. E ele não poderia, evidentemente, executar o plano de Deus, que era o mais importante, era pregar a palavra para as pessoas. Pode parecer antagônico, mas o motivo que levam as pessoas a procurar Jesus nem sempre são os melhores, né? Jesus disse certa vez que as pessoas o procuravam porque sabiam que ele fez a multiplicação dos pães, né, que queriam comer. Embora Jesus olhasse para as pessoas como ovelhas sem pastor, o texto também revela que Jesus não lhes dava também toda a confiança, porque sabia o motivo que se passava no coração de algumas dessas pessoas, não é? Então nós precisamos ter essa esperteza também. Às vezes é melhor não deixar que certa coisa se propague, porque isto pode ser um grande problema no seu ministério, um grande problema. Eu vou dar um exemplo disso, claro, Márcia. Concorda que a igreja tem um viés de ajudar socialmente as pessoas? Que é um traço da igreja ser benevolente? Ajudar com cesta básica, ajudar a comunidade? Sim. Mas a igreja, mas a gente não pode... Isso. Mas a gente não pode encher os bancos da igreja só com gente querendo que receba essa benevolência. E a gente tem que ter, eles têm que ter fé. Porque, embora a igreja tenha uma característica assistencial, ela não é uma entidade de assistência social. Não é? Então, é preciso ter equilíbrio. A gente coloca a assistência social que a igreja presta num determinado ponto. Mas a obra da igreja inclui, mas não é assistência social. A obra da igreja é levar a pregação do evangelho para a salvação das pessoas. E nós também ajudamos socialmente algumas pessoas, famílias e assim por diante. Então, se Jesus ali naquele momento deixasse que aquilo que ele fez se tornasse algo tão visível, essa fama iria atrapalhá-lo no sentido de fazer o que ele, com mais importância e veemência, veio fazer. Não é? Atrairia, esse é um dos motivos. Porque se ele... foi o que eu imaginei, porque primeiro que ele era um homem, Jairo era um homem importante, muito conhecido. Se todo mundo soubesse que Deus ressuscitou a filha dele, né? Então todo mundo ia atrás de Jesus e não precisaria nem ter fé, né? Exatamente. A exposição não era necessária. Ela tem a sua dose. Ela tem a sua dose certa, né? Nós, como cristãos, temos que ser espertos para
nos expormos na dose certa, né? E não sermos estrela e não sermos ostra. Termos um ponto de equilíbrio aí. Fé e coragem nesse ponto de equilíbrio. Olha, eu quero agradecer imensamente a presença de todos. Nós passamos aí uns 20 minutinhos, inclusive. O debate foi legal, muito bom. Obrigado pela soma que todos deram aí. Eu espero que vocês possam ler durante a semana. Esse texto ele está em 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. E os 3 trazem nuances que um agrega ao outro. E isso pode te ajudar a meditar um pouco sobre a fé. Muito obrigado de coração. Semana que vem nós caminhamos um pouco mais e aí vamos na próxima pensar no outro tema, mas obrigado. Obrigado.